Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez nos reunimos em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, para aprendermos um pouco mais da tua doutrina. Que os irmãos da espiritualidade, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão nesse trabalho, que já passa de 1 século no plano físico, possam intuir a nossa irmã e assim com certeza o será. Mais uma vez, agradecidos estamos pela oportunidade do aprendizado. Obrigado, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Sueli Machado falando sobre a Casa Espírita. Vamos lá. Senti um cheiro de queimado. Solda aqui do lado aqui. Estamos soldando aí. Uma boa tarde para todos nós, que a gente tenha um ótimo momento aqui, né? Que a gente passe 60 minutos valendo no valor intrínseco muito mais do que ele vale no valor extrínseco, né? Que são 60 minutos. Que a gente possa aproveitar muito esse tempo aqui e entender bem direitinho a importância da casa espírita. É claro que a gente pode estudar espiritismo em qualquer lugar, né? Não precisa de ter uma casa. Quando o espiritismo começou aqui na nossa região, em 1800 e acho que foi 1820, 1880, não. Foi, você sabe, Abel? 1800. Foi. Lá no Pará, não, estou falando aqui, né? Pois é. Não, lá o Centro do Amparo, João Batista, da própria cidade, né? Era estudado sem a casa ainda, era estudado num grupinho que se reunia, né? Fora daquele espaço que hoje existe lá, o Centro Espírita São João Batista. Casa centenária, né? Mais do que nós, porque foi 1800, eu só não estou lembrando do final, né? Mas ela é bem antiga. E era estudada assim, com as obras ainda em francês, né? Porque a dona Hortência Gripe, ela que fundou aquele centro e é minha tetravó, até a Hortência Gripe. Ela tinha uma irmã que, quando ela teve uns probleminhas, ela foi visitar a irmã, e aí a irmã deu de presente a ela esse livro, e ela então começou a ler, se interessou muito e começou a estudar e formar um grupo de estudos, e assim a doutrina espírita começou a ser conhecida aqui na nossa região, né? Com a nossa querida vovó Hortência Gripe, que, por sinal, isso está até aqui hoje na nossa conversa, naquele painel ali fora tem a foto do Augusto Gripe, que ele é filho dela, foi um dos fundadores da nossa casa. Eu não sei quem conhece aqui o doutor André Gripe, ele é avô dele. Esse Augusto Gripe é avô do doutor André. Eu não tenho Gripe no nome, não, mas a minha família, eu sou da família Gripe, né? Então, ele é meu trisavô, o Augusto Gripe. Assim, uma responsabilidade enorme, né? Porque a vovó Hortência funda um centro lá em Amparo, está lá até hoje, levando a doutrina espírita. Esse aqui é o filho mais velho dele, né? Porque depois esse aqui é o pai dos outros. E esse aqui é o filho mais velho lá quer dizer, não é nem o filho mais velho, em termos assim, eles ajudaram a fundar esse aqui. Então é o único deles aqui na região, porque os outros são daqui. Então são os netos lá do João Batista, os outros centros, né? Nós somos o filho e os outros são os netos. Então, o que importa é essa divulgação toda, são esses vários centros na cidade, levando a doutrina espírita,
em cada cantinho da nossa cidade aí. Agora, Lumiar tem vários lugares, então é muito bom a gente saber que não estuda doutrina espírita quem ele quiser, né? Porque tem espaço bastante para isso aí. Então, por que a gente está falando sobre isso aqui hoje? Porque foi aniversário, quarta-feira passada, daqui dessa casa, fez 102 anos. Né? Quarta-feira passada, nós tivemos aí a alegria, né, de estar aqui com essa casa fazendo 102 anos. Por isso que a gente trouxe esse assunto para hoje. Vamos focalizar alguma coisinha que já foi dito até em outras ocasiões aí, por conta, né, do centenário do centro, quando nós demos essas informações todas. Essa daí foi a casa primeira, né? Foi quando foi fundada aqui a nossa casa. Ela era branquinha, né? Foi em 1922, né? O Centro Espírita do Amparo? 109. Qual foi a data? 800 e faz as contas, você é boa nisso. Eu só gosto de letra. Número, para mim, é uma confusão terrível. Então, ela era assim, quando ela foi levantada aqui, né? Ela continuou mais ou menos no mesmo estilo, que ela é tombada. A gente não pode fazer nenhuma reforma e nem queremos, né? Que é uma gracinha ela. A única coisa que a gente tirou foi aqui, né? Essa parte aqui desse cimento, dessa pilastra, e colocou o portão até o chão, mas ela continua aí mudando só a cor, né? Da casinha branca virou a nossa querida casa amarela. Então, vamos aí a essa questão daqui, né? Não, do amparo? Não, pode ver que tem coisa errada aí. Tem coisa errada, não, tem coisa errada aí. Pode ser, mas não foi não. Foi não. Tenho certeza que não foi. Depois eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Então, vamos ver aqui a importância da casa espírita, a função da casa espírita. Porque há tantas infiltrações hoje em dia nas casas espíritas, de tantas atividades, de tantas coisas, né, que ela acaba perdendo quase que a sua primeira função e mais importante, que é estudo e prática da doutrina espírita. Por que a gente fala isso aí? Porque o espiritismo começou com Kardec. Antes de Allan Kardec, não tinha centro espírita. Não tinha centro espírita. Mas o espiritismo é muito espiritismo, não. Existe o que tinha antes? Práticas mediúnicas, fenômenos mediúnicos. Esses estão no mundo desde que o homem está no mundo. Né? Desde que o homem está no mundo. Mas espiritismo surgiu com Kardec, 1857. Foi ali que começou o espiritismo. Esse termo, espiritismo, foi criado por Kardec. Foi Kardec que criou esse nome. Foi um neologismo. Na época, ele criou espiritismo. Espiritista, para aquele que é espírita, que estuda a doutrina dos espíritos. Então, não existia centro espírita antes de Kardec. O que existia antes de Kardec eram centros mediúnicos que trabalhavam com a mediunidade, com os fenômenos mediúnicos, porque foi através desses fenômenos mediúnicos em Hydesville, com as irmãs Fox, que o espiritismo, entre aspas, que não era espiritismo ainda, que esses fenômenos chegaram até Kardec, depois da França, e ele começou a observar mesas girantes, aqueles saraus e aquilo tudo, né, que depois a gente pode fazer uma outra conversa aí sobre o espiritismo mesmo. Né? Hoje a gente está na questão da casa espírita.
Então, o centro espírita, a casa espírita, ela começou com Kardec. Não é? A casa espírita, a Associação Espírita, começou lá com Kardec em 1857, quando, então, nós passamos a conhecer o Livro dos Espíritos. Antes dele, tivemos a Revista Espírita, ele saiu muito dali dentro da Revista Espírita, mas espiritismo, antes de Kardec, não existia. Existia o quê? O fenômeno mediúnico. Isso é o que existia. Então, a função, né, e significado estão muito bem definidas por Kardec na questão da casa espírita. Estudo e prática da doutrina. Essa é a função principal, né, que vem com a divulgação e orientação dos interessados. Isso é tão importante a gente saber, porque a gente não pode sair por aí querendo que todos sejam espíritas, né? Ficar batendo na casa das pessoas para converter as pessoas ao espiritismo. As pessoas interessadas, elas vão procurar os centros espíritas e vão estudar a doutrina espírita. Porque não adianta nada, fé, crença, nada disso pode ser imposto a ninguém. Então, mas é errado o que faz. Não, a gente não está entrando nesse mérito. Essa questão de conceito certo e errado, isso é relativo para cada um. Então, não é nesse mérito que a gente está entrando, não. A gente está entrando que o espiritismo não faz isso. Vocês não vão ver nenhum espírita fazendo palestra em lugar nenhum público, se não for um evento, algo organizado, culto ecumênico que a gente participa. Só nesse sentido. Agora, vocês nunca vão ver ninguém de Livro dos Espíritos aberto em qualquer lugar aí ficar gritando o dogma da reencarnação. Vocês não vão ver isso. Não é nossa prática. Não estamos criticando ninguém que faça, tá? Só estamos dizendo que não fazemos. Por quê? A função e significado dos centros é estudo e prática da doutrina, divulgação e orientação dos interessados. Isso pode ser feito, então, em grupos de estudos, nas casas das pessoas. Eu tinha até uma pessoa conhecida que ela não podia frequentar o centro. Agora a gente tem aí as palestras, né, pelo YouTube. Então, como ela gostava muito do espiritismo, ela fazia em casa um grupo de estudo. Não era centro em casa para reunião mediúnica, nada disso, não. Ela estabelecia um dia na semana e as pessoas que frequentavam centro e gostam da doutrina e tudo, iam para lá, para a casa dela nesse dia, e eles estudavam a doutrina. Né? Então, a doutrina espírita ela pode ser estudada em qualquer lugar, uma vez que ali tenham pessoas sérias fazendo esse estudo dentro de Kardec, e as pessoas que estão ali são interessadas no assunto. Senão, isso fica perdido, né? Serviço assistencial aos espíritos sofredores e às pessoas perturbadas. Estão vendo? Sempre seguindo a codificação de Allan Kardec. Essa é a função principal. Isso não quer dizer que a casa espírita não possa ter outras tarefas, atividades, que não possa ter serviços de assistência, não quer dizer isso. Né? Isso é um adicional, mas não é a função primeira da casa espírita. A primeira função da casa espírita, a mais importante, é o estudo e prática da doutrina, divulgar a doutrina dos espíritos. Então, a reunião mais importante de uma casa espírita é essa aqui que a gente está fazendo. É a reunião doutrinária, é aquela reunião que dá a conhecer a doutrina espírita e estuda-se Allan Kardec. Allan Kardec. Sem Allan Kardec, não temos espiritismo. Por que isso? Porque quando Allan Kardec, ele fez o professor Hippolyte Léon Denis Rivel, quando ele fez
aquela constatação dos fenômenos e viu que aquilo não era um fenômeno provocado por magnetismo, por fraudes e nada, quando ele viu que era uma coisa séria, começou a estudar e começou a fazer perguntas a respeito de tudo. Essas perguntas foram distribuídas por cerca de 1.000 centros espalhados no mundo, pelo mundo, para aqueles centros mediúnicos, para aquelas casas onde aconteciam os fenômenos mediúnicos. Não era um centro espírita, eram locais, né, estabelecimentos onde se praticava mediunidade, mas não tinha ainda doutrina espírita, não tinha espiritismo ainda. Mas os fenômenos, sim. Conan Doyle escreveu a história do espiritismo, muito interessante. E se vocês forem ler, vocês vão ver que a palavra Allan Kardec aparece lá no finalzinho, porque ele escreveu a história dos fenômenos espíritas. Então, o livro, na verdade, ele está com um título que não é legal, porque ele está com o título História do Espiritismo. Na época não tinha espiritismo ainda, não é? Ainda não tinha doutrina espírita. Ele escreveu os fenômenos que aconteciam, a história, toda a história do espiritismo, quer dizer, não do espiritismo como e sim dos fenômenos todos, né? Então, esse trabalho de Kardec foi assim hercúleo. Olha, imaginemos, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada, era por carta, correspondência, que demorava uma vida para voltar. E quando ele mandava a mesma pergunta para essas cerca de 1.000 centros mediúnicos, e a resposta que chegava para ele desses 1.000 centros que nem se conheciam, espalhados pelo mundo, era a mesma. Então, olha aí a veracidade desse fato. Não foi um médium que recebeu toda a doutrina espírita, não, de forma nenhuma. Foi cerca de 1.000 centros espalhados pelo mundo. E ele começou a escrever a Revista Espírita com essas respostas. Muitos depoimentos, muitas coisas que tem, muito do que nós, às vezes, encontramos dentro da doutrina, foram depoimentos, foram falados pelos espíritos que se manifestavam na época da codificação. Não foi nenhuma pergunta direta que Kardec fez para a codificação. Ele aproveitou muitas questões daquelas que eram respondidas até fora das questões que ele fazia mesmo. Ele colocou dentro do Livro dos Espíritos, porque eram verdadeiras, porque eram semelhantes, eram iguais, com diferenças linguísticas, que isso Kardec tirava de letra, porque ele era expert em línguas, né? Então, ele conhecia muito bem isso. E ele foi muito preparado, ele era conhecedor e professor de várias cadeiras, né? Kardec foi preparado muito antes da sua encarnação como professor e político para fazer esse trabalho, que não foi simples. Então, é por isso que a gente diz que é verdadeiro, porque esse caráter essa universalidade que aconteceu aí na codificação dá o caráter de veracidade à doutrina. Esse método é chamado método dos pares. Ele apareceu na ciência em 1900 e pouco. Ele nem existia ainda, Kardec já fez dessa forma, onde se analisa, né? Por exemplo, um cientista, ele está em vigor hoje, né? Inclusive, um cientista descobre a cura de uma doença, né? Temos aí vários cientistas espalhados pelos laboratórios aí do mundo. Ele descobre uma coisa muito importante que está sendo estudada e ninguém conseguiu ainda e tal, ele descobre. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que divulgar isso numa revista, publicar isso numa revista científica de circulação internacional e com credenciais dentro da ciência, para que todos os cientistas dessa área possam fazer
aquela experiência, possam fazer a mesma coisa que ele fez e conseguir os mesmos resultados. A hora que isso acontecer, então aquilo ali é dado como verdadeiro e entra então para o rol aí da ciência. Então isso é a análise dos pares. Foi o que Kardec fez com as questões, analisando os pares, né? Então por isso é que a gente tem certeza do que a gente está estudando e tem certeza que espiritismo sem Kardec não é espiritismo. Porque isso não foi Kardec, isso foram os espíritos, né, que se denominaram, quando ele perguntou, eles falaram espíritos da verdade, porque eles também foram preparados para isso, né, para essas revelações, espíritos superiores, com certeza supervisionados por espíritos puros, né, por espíritos puros, porque há essa hierarquia, nós somos da ordem inferior, então somos supervisionados por espíritos superiores. O nosso anjo da guarda é um espírito superior. Mas os espíritos superiores são supervisionados pelos puros, por aqueles que reúnem realmente a verdade. Então, por isso que a gente diz espiritismo sem Kardec não é espiritismo. Ah, mas é ruim? Não. Estamos entrando também nesse mérito. Cada coisa tem seu valor, tem sua utilidade, seu valor e bons resultados, excelentes, mas não é espiritismo, né? Então, tem outras. Tem as religiões que são resultados do sincretismo religioso, das religiões africanas. Ruim? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Só não é espiritismo. Espiritismo é o que é a casa espírita que estuda a obra de Kardec. Então, essa é a função principal, né? Ah, mas não pode ter estudo de outras obras? Claro que sim. A gente faz isso aqui. Só não pode ir contra a doutrina dos espíritos. Só tem que ser validado tudo que é estudado aqui, todos os exemplos, tudo que a gente traz aqui, que está fora, né, que não foi escrito ali na codificação, né, que é o fenômeno que aconteceu. A gente primeiro vai saber se aquilo é válido, se aquilo está dentro da doutrina, se é avalizado pela doutrina aquele fato. Aí sim, a gente usa. Então, nada aqui, a gente não se prende à codificação no sentido assim, não pode ler mais nada, pode ler tudo. Pode ler tudo, pode ver tudo, pode escutar tudo. Agora, para entender e colocar como verdade aquilo que não está dentro da codificação, aí a gente vai fazer a comparação. Vai pegar a obra e vai ver esse fenômeno aqui que aconteceu em tal lugar assim, que estão falando, saiu na internet, é possível? Se a gente vai pegar o livro dos médios, se for a parte de fenômeno, então vamos analisar. É possível? É possível. Aí sim. Aí a gente, então, pode usar como ilustração. Então, não é que a gente não possa usar nenhuma obra. A gente pode usar qualquer uma, desde que essa obra não esteja indo de encontro à doutrina. Se ela estiver indo de encontro à doutrina, a gente não usa. A gente só usa quando ela vai ao encontro da doutrina. Porque ir de encontro é bater contra. Né? Muita gente fala, mas vai de encontro. Não, se for de encontro, está chocando. Se for de encontro, é contra. Tá? É contra. Então, nada que vá de encontro à doutrina a gente usa. A gente usa o que vai ao encontro da doutrina. O que se soma, o que é validado pela doutrina dos espíritos. É outra história, né? E aqui está, sempre seguindo a codificação de Allan Kardec. Sem Allan Kardec, nós não temos um centro espírita. Um centro espírita tem como estudo as obras fundamentais da doutrina espírita. Então, acabei de falar, pode usar outras obras, contanto que não esteja indo contra a doutrina dos espíritos. Então, os outros departamentos de assistência, né, tem centros que têm bazar, que tem assistência social, né, com obras de confecção, costuras, tem grupos para isso. É válido? Desde que tenha alguém para fazer o gerenciamento disso aí,
para fazer a coordenação desses grupos. Porque a função da casa espírita primeiro é isso que está aí. Ah, mas não pode ter um grupo que se reúna para fazer enxoval de bebê? Pode, desde que tenha alguém que possa coordenar esse grupo e que ele seja bem estruturadinho. De outra forma, vai dar dor de cabeça na casa. Porque a gente já teve experiências, não disso, mas nós tivemos experiência aqui uma vez de recolher doação de frango para o abrigo Amor a Jesus. Há muitos anos. Você já estava aqui, Abel? Olha, gente, honestamente, eu quando chegava, que eu via aquele isopor gigante ali na frente, cheio de frango congelado dentro. Aquilo me fazia um mal, que vocês não têm ideia. Mas eu só frequentava. Eu já até fazia palestra. Mas o Zé quase morria também. Olha, aquilo estava sendo uma feira ali na frente. E a pessoa que recolhia tinha muito boa vontade. Está na dimensão espiritual já. Tinha muito boa vontade, era uma pessoa boa, mas olha, ele fazia uma confusão. E se a pessoa esquecesse, ele brigava com a pessoa. Olha, a coisa virou um problema tão sério que a gente teve um problema maior ainda para acabar com aquilo. Gente, isso não é função de centro espírita. Centro espírita não tem feira. Não é função de centro espírita, açougue, nada disso. Então, não é assim que as coisas funcionam, né? Então, pode ter, pode. Tínhamos também... Não era aqui, não. Era um grupo daqui que se reunia, mas era de trabalhadores daqui, que se reunia para essa questão de bazar, confeccionar alguma coisa. Mas quando faltava um, o assunto naquele dia era falar mal da pessoa que faltou, porque ela faltou, não pode faltar. Olha, gente, aonde tem gente, tem muito problema, né? Então, essas coisas dentro da casa espírita, sinceramente, eu não acho que vale muito a pena. Né? Zé, quando falava isso, ele era muito criticado, mas eu não tirava a razão dele nesse ponto, não. Porque isso dá confusão, porque as pessoas são pessoas, são almas que estão encarnadas ali na ordem dos espíritos inferiores, e a gente vai esperar o que da gente? Não é coisa muito diferente, não. A gente tem hora que faz umas coisas que eu digo, meu Deus, por que eu não estou fazendo isso, não estou aprendendo nada, não? Né? Porque não tem santo aqui na Terra, não tem. Né? Dentro da doutrina espírita, nós que falamos, estamos longe de ser santo, a gente faz, pelo contrário, a gente é tão errado que está nessa função para ver se aprende alguma coisa, para ver se aprende, para ver se melhora. Né? Eu já falei aqui com vocês uma coisa que eu achei interessantíssima, o Décio Andoli, que é um médico, ele faz palestra espírita no mundo inteiro. Ele falou que o maior problema dele é falar mal das pessoas, ele ainda não conseguiu parar com isso. Ele é maledicente, ele falou que ele fala mal das pessoas. Então, todos nós temos muitos problemas, nós somos imperfeitos. Então, se juntar, é igual criança quando se junta. Festa de aniversário infantil, meu Deus, você sai de lá esgotada, precisando de uma semana de folga, né? De um spa. Porque você não aguenta. No final da festa, os pais estão prejudicados. Agora não, porque tem animador. Dependendo do animador é pior, porque ele estressa mais ainda, né? Então, olha, é melhor que a gente fique na casa espírita nessa função. Mas e a assistência? Ora, você não está aprendendo ali que você tem que ajudar, que você tem que ser solidário, que você tem que ser caridoso? Então, faça você. Zé costumava falar assim, quando você está lá aprendendo a engenharia, né, o direito, medicina, claro que tem muitas aulas práticas, mas você não trabalha lá dentro da faculdade operando os pacientes, né, com o seu consultório lá dentro da faculdade, você aprende lá e vai fazer. Vai fazer no seu consultório, vai fazer lá no hospital. Então é mais ou menos isso na casa espírita. Quando você aprende
né, a doutrina espírita e sabe que tem que praticar, então você tem que arranjar um tempinho, um horário seu que você possa, e vá fazer assistência social, vai fazer as coisas, vai ajudar as pessoas. É para isso que a gente está aqui aprendendo, é para isso. Não tem que ser aqui dentro que tem que ser feito, porque é mais um departamento para pessoas se preocupar e ter gente para tomar conta. Aqui a gente não tem nem gente para a gente colocar as crianças lá em cima, na hora da reunião à noite, de domingo, né? Que era assim, os pais vinham, traziam seus filhos, os filhos subiam com uma evangelizadora, os pais ficavam aqui, isso antes da pandemia, né? Os pais ficavam aqui, no final da reunião desciam as crianças, né? Que estavam fazendo atividades, aprendendo coisinhas básicas ali dentro da doutrina. Mas depois perdemos alguns trabalhadores por causa da pandemia, não quiseram frequentar ou não puderam, saíram. Não importa a razão, cada um é que sabe, né? Mas perdemos 6 pessoas aqui na Casa Espírita. Ficamos com um número muito reduzido, então a gente não tem uma evangelizadora para ficar lá em cima para as crianças. Então as crianças vêm, coitadinhos, ficam aqui enjoados, porque é chato para eles mesmo, né? Então, como que a gente vai ficar estabelecendo outros departamentos? A gente não tem pessoas para trabalharem naquilo que é básico. Às vezes a gente tem até a oferta de um ou outro, mas não conhece nada ainda da doutrina. A gente não pode deixar. Tem que se informar, né? Tem que estudar um pouquinho, porque senão também vai criar um outro problema. Então, isso aqui é o que nós temos na nossa casa, mas não é pouco, não. A nossa casa tem poucas atividades extras, claro, não tem, mas o principal ela tem. Estudo e prática da doutrina, divulgação e orientação dos interessados. E o serviço assistencial aos espíritos sofredores e às pessoas perturbadas. Nós temos isso na quarta-feira, na nossa reunião mediúnica, que é interna. Então, a nossa casa, ela não deixa nada a desejar, não. Ela está muito bem. Ah, mas e o passe? Vocês não têm passe. Eu ouço isso, tá? Como não tem passe? Pega um livrinho dos médios, vai estudar o que é passe, transmissão fluídica. Isso aqui é um centro cheio de espíritos, é um centro de estudos espíritas e prática espírita, porque aqui tem um grupo espírita constante aqui fazendo trabalho, não é de espíritas, não é de espíritos, né, que ficam aqui trabalhando, fazendo o trabalho que eles têm que fazer. Nós aqui não somos nada. A gente é só um instrumento, quem trabalha são eles. Então, no final de cada reunião nossa, quando nós divulgamos aqui, né, na hora da prece, que nós vamos fazer o passe coletivo, é o passe. Mas a maioria é São Tomé, né? Fazer o quê? Tem que ver aqui, ó, a ferida na mão de Jesus, como aconteceu. Quer dizer, as pessoas não entendem que elas estão recebendo o mesmo fluido que elas vão receber, o mesmo cuidado que elas vão receber se o passe fosse individual, como era ali atrás, numa época. A diferença, gente, é que o médium vai estar ali na sua frente, só isso. Porque não somos nós que vamos cuidar de vocês. Nós somos os instrumentos. A gente está ali doando fluido. Mas quem faz o trabalho são os espíritos. Eles que vão direcionar esse fluido para onde precisa. Eles que vão direcionar o fluido magnético, quando o médium tem excesso, muitos, e quando ele não tem, pega de quem tem, para passar, para direcionar para aquele ponto ali da organização física que mais esteja precisando. Isso é outra coisa que está dentro aí dessa função do centro. O centro espírita, gente, não é para curar corpo. Por favor, entendam, o centro espírita não é para fazer cura. Não é para tratar o corpo, é para tratar a alma. Para que vocês não tenham que ir para médico tratar de doenças. As doenças nascem na alma. É lá que ela nasce. Uma alma equilibrada, uma alma que tem bons pensamentos, que produz, que o pensamento é atributo da alma, aquela alma que pensa no bem, que sabe
a sua tarefa aqui na Terra, ela só vai gerar bons fluidos, ela não vai adoecer o seu corpo. A alma que pensa bem, né, que tem bons pensamentos, ela vai gerar bons fluidos na organização do seu perispírito e não vai adoecer. Ela vai ter uma imunidade alta, até sem tomar vitamina D. Eu tenho pessoas na família, eu tenho uma pessoa bem próxima na família que ela não toma remédio nenhum e ela já está com bastante idade. Ela toma só remédio para asma, que ela tem asma. Mas essa questão assim de vitaminas e tudo, que as pessoas ficam comprando aqueles complexos, quando ela foi fazer o exame, o médico ficou surpreso. Estava tudo bem. Os minerais, estava tudo alto. A imunidade dela estava ótima. Mas sabe o que é? A cabeça. Ela é uma pessoa boníssima. Vive para servir. A imunidade dela é alta. Então, são os pensamentos é que comandam, é que mandam em tudo. E nós estamos na casa espírita justamente aprendendo a pensar bem. Aprendendo a ter bons pensamentos, compreender a vida, compreender o que acontece, as doenças que vêm por conta dos resgates que temos que fazer. Então, a pessoa não se revolta, ela não desorganiza os seus fluidos, ela não gera doença. As doenças que ela vai ter são doenças que ela já trouxe de outras vidas e não as adquiridas aqui. Assim mesmo, elas passam muito bem por ela. Mas se ela então não vai morrer? Claro que ela vai chegar o tempo dela, ela vai ter uma doença e vai morrer. Porque tudo sofre essa transformação, né? Mas é diferente daquela pessoa que fica gerando doença em cima de doença, porque só pensa o que não pode. Fica tenso, olha, essa questão aí dessa pandemia que a gente passou, muita gente que pegou não era nem para pegar. Mas a tensão era tanta, o desespero e o medo era tanto. Quer dizer, quando a gente está dentro da doutrina espírita, estudando o espiritismo, você não tem esse medo todo, porque você é orientado. Você tem uma lógica, na hora que você está estudando, tem uma lógica isso. Se você fizer a sua parte direitinho, só vai te acontecer o que tiver que acontecer. E isso não adianta você ter medo. Medo ou sem medo, você vai ter o problema. Não é? Se você tiver que ter, você vai ter. Você tem que fazer a sua parte, senão aí vai ter o que não precisa de ter. Então, essa questão, o centro espírita, ele não foi feito para curar corpos. E a gente vê que, muitas vezes, quando as pessoas conversam com a gente, que são pessoas que estão vindo pela primeira vez, olha, eu tinha uma dor de cabeça que não passava. Eu passei a frequentar o centro, nunca mais tive minha dor de cabeça. Eu falei, mas não foi o centro que curou essa dor de cabeça, não, tá? Não fica pensando que foi feito milagre aqui, porque aqui não tem milagre, não. A gente não faz, não trata corpo aqui. Mas como é que eu melhorei? De repente, você está praticando aquilo que você está aprendendo aqui. Você está menos tensa, está menos ansiosa. Aí você parou de ter dor de cabeça. Está dormindo melhor, está com menos medo, né? Então a doutrina espírita, ela é para nos auxiliar no autocontrole, para que a gente possa ter saúde. Saúde. A saúde é um aglomerado de coisas aí. A saúde não é ausência de doença, não. A pessoa pode estar com uma doença muito forte, grave, e estar com saúde. Porque a saúde, ela é mental, não é no corpo. As doenças no corpo, elas são geradas pelos pensamentos ruins e pelas atitudes erradas. Por quê? Porque a atitude, ela é o resultado do pensamento. O pensamento é o alicerce de todas as nossas ações. Tudo é pensamento. Tudo que a gente faz é pensamento. Então, quando a gente toma atitudes erradas, faz coisa errada no mundo, come o que não tem que comer, antes isso tudo foi pensado. Tanto que quando a pessoa vai
para comer alguma coisa, ela fala assim, bom, eu sei que eu não posso, o pensamento já está dizendo, você não pode comer isso. Eu sei que eu não posso comer isso, mas está tão bonito, acho que eu vou comer um pouquinho. O pensamento já falou que não pode. E a pessoa vai lá e come. Aí incha, fica deste tamanho, corre para o hospital. É assim, porque eu estava num lugar, assim, com um grupo de amigos e colegas de trabalho, uma época, o marido de uma delas lá não podia comer camarão de jeito nenhum, tinha um estrogonofe de camarão lá, ele não resistiu. Olha, foi um Deus nos acuda, foi uma correria com aquele homem para o hospital. A menina começou a gritar porque ele ficou todo deformado, todo inchado. A filha dele não reconheceu ele, ficou gritando. Foi um horror. Agora, ele sabia que não podia, mas ele foi lá e comeu. Então é aquela história, todas as nossas ações são alicerçadas pelo pensamento. O pensamento alicerça tudo que acontece no plano físico. Então as nossas doenças são geradas, quer dizer, aquele que aprende a se controlar, que aprende a se disciplinar, que aprende a obedecer à lei, né? Ele não tem doença adquirida agora. Acho que ele vai ter aquela que ele já trouxe na escolha das provas que ele fez. Né? Então, é muito que fique muito determinado isso, né? Centro espírita não é para curar corpo, é para curar almas. É para fazer as almas serem mais saudáveis, para não ter problemas de doença. E as doenças, então, vão ser aquelas que ele já trouxe para essa encarnação, né? Continuando aqui. Sem Kardec não há espiritismo. Há apenas mediunismo desorientado, formas do sincretismo religioso afro-americano, confusões determinadas por teorias pessoais de pretensos mestres. Aí são aquelas infiltrações dentro da casa do espírita. Aparece um que se diz mestre nisso ou naquilo, aí começa o problema, né? Dirigentes auxiliares e frequentadores de um centro espírita bem organizado sabem que a obra de Kardec é o monumento científico, filosófico e religioso de estrutura dinâmica, não estática, mas cujo desenvolvimento exige estudos e pesquisas no maior rigor metodológico realizadas com humanidade, bom senso, respeito à doutrina e condições culturais superiores. Então, sem Kardec não tem. Aí aparece um fulano, não, mas eu trato com isso aqui. Isso aqui é um centro espírita. Não é para tratar com nada aqui. Não é instrumentinho, não é isso, não é aquilo. É centro espírita. Nós vamos aprender a controlar, a compreender a vida. Nós vamos aprender a aceitar a nossa situação. Vamos limpando o nosso fluido, vamos clareando, tornando tudo leve e a gente vai melhorando. Aí, mas fica todo mundo encantado. Não, tá vendo? Deu certo. Fulano foi para médico, ficou não sei quantas vezes lá, fez cirurgia, não deu certo. Foi no centro espírita, fez uma cirurgia lá, ficou bom. Isso pode acontecer? Claro que pode. Por quê? Os médicos não poderiam curar? Poderiam. Mas cada caso é um caso, gente, são inúmeras as situações que explicam as coisas. Eu ouvi aquele médico lá de Jacarepaguá, do Frei Luiz, o Frutuoso, contando um caso assim. O amigo era médico, foi operado por grandes médicos, não ficou bom, não deu certo. E ele era cético, ele não acreditava em nada, né? Foi operado pelos médicos, não deu certo. Aí, de tanto ele falar para esse amigo fulano, vai lá na nossa casa, lá no Lar Frei Luiz, você vai ser operado, você vai ficar bom, se for para ficar, né? Porque se também não for para ficar, não vai ficar. Nem Jesus curou todo mundo, ele foi e a cirurgia espiritual que foi feita curou ele. Não poderia ser curado pelos médicos? Poderia. Então, por que ele foi curado lá? Para baixar o orgulho e a vaidade dele. Para que ele visse que ele não era aquela potência, nem que a medicina é a potência do mundo. Cura quando tem que curar. Então foi para baixar a vaidade, o orgulho dele, para ele ter que se curvar diante daquilo que é muito superior a ele. Então, esses casos podem acontecer com esses objetivos.
Mas não é para isso que existe o centro espírita, né? O centro espírita existe para fazer o que a gente está vendo aqui, que quem falou tudo isso que eu estou falando aqui foi Herculano Pires. É do livro Centro Espírita, que eu aconselho vocês lerem, que é excelente, tá? Não sou eu que estou falando, não, é Herculano Pires. No desempenho da sua função, o centro espírita é, sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual. Então, você ajuda o seu próximo, aquele que está com problema obsessivo, ele vai ser tratado também. A alma que está obsidiando, o espírito que está obsidiando, também vai ser tratado. Mas depende do vínculo que eles têm. Nem todo mundo que nos procura porque está com problema obsessivo se livra do problema obsessivo. Ou porque não resolve o problema que causa a obsessão, porque às vezes ele está atraindo ele de alguma forma, por alguma atitude errada. Ou então porque aquilo ali é um processo kármico. Muitas vezes, quando a gente reencarna, aquele espírito que é muito comprometido conosco já está no nosso campo e vai ficar a vida inteira por um comprometimento kármico. Então, isso é muito... por isso que eu digo, são inúmeras. A gente não pode explicar por que isso, por quê, como é que é isso. Não podemos dar essas explicações. A gente faz a nossa parte, estuda, explica a pessoa vai mudando de atitude, assim vai. Então, ele vai ser assistido o encarnado e o desencarnado. O ensino evangélico puro, as preces, os passes e o trabalho de doutrinação, esses passes que são feitos aqui no final da reunião, quando a gente está fazendo a prece, se vocês pudessem ver, eu não vejo também, eu não tenho evidência, mas quem tem vai ver os espíritos indo a cada um cuidando, tratando, fazendo transmissão fluídica naquele momento ali. Né? E vai ver, o médium vidente, ele veria também como que alguns fluidos são repelidos por aquele que não consegue receber, por causa dos pensamentos que não são bons. Então, repele os fluidos bons que estão chegando para eles. Então, não é o problema de não ter paz, claro que tem. Ainda que não tivesse essa parte aí, a partir do momento que você está aqui, que você entrou aqui, você já está sendo cuidado, já está sendo assistido. Aqui está cheio de espíritos assistindo a gente, nos protegendo. E muitas vezes desde casa. Eu não sei se já aconteceu com vocês, isso acontece comigo às vezes, quando eu não estou querendo vir a uma reunião que não sou eu que vou falar, então não tem aquele compromisso direto, eu falo, vou ficar em casa hoje, tem fulano trabalhando lá e tal. Mas, de repente, assim, não, eu vou. Aí eu levanto e venho correndo. É isso o quê? Eles que falam, levanta e vai trabalhar. Vai ficar aí não. Né? Não tem nada de ficar descansando aí não. Vai trabalhar. É porque eu preciso vir. Então, eu venho. Então, quer dizer, desde que em casa, às vezes o espírito está vendo que a gente está precisando daquele assunto que vai ser tratado ali, ele começa a intuir, dá aquela vontade e a gente vem. Aí fala assim, eu não estava querendo vir, mas resolvi. Então, a gente já é tratado desde casa. Imagina, entrou aqui, já está sendo abraçado por eles, cuidando, eles estão vendo as nossas necessidades, o nosso merecimento também, não é? Então, o ensino evangélico puro, as preces, os passos e o trabalho da doutrina, de doutrinação, representam um esforço permanente de esclarecimento e orientação de espíritos sofredores e de suas vítimas humanas, que geralmente são comparsas necessitados da mesma assistência. Então, um cobrador, a gente não gosta muito dessa palavra obsessor, mas ele é um cobrador do passado. É alguma coisa que aquela alma fez em outras oportunidades e ele agora está cobrando. É a fatura chegando. Né? É a fatura chegando para a gente. Então, a gente vai fazer prece, nunca repelir, né? Sempre ajudar as duas partes. Porque é muito comum aquele cobrador que está nos perturbando, aquele obsessor, se tornar um amigo nosso depois. Ele vai ser evangelizado, ele vai compreender a situação, então, no lugar dele prejudicar, ele passa a ajudar. Isso é tão comum acontecer, né? Não podemos
ver o centro espírita apenas como um lugar de reza e súplicas, onde pedintes vão em busca de soluções para os seus problemas pessoais. É preciso vê-lo como um educandário para estudar e compreender a doutrina espírita, que é um chamado viril à dignidade humana, à consciência do homem para deveres e compromissos no plano material e no plano espiritual, ambos conjugados em face das exigências da lei superior da evolução humana. Só nos aproximaremos da angelitude, o plano superior da espiritualidade, depois que nos havermos tornado homens. E estivermos realmente merecendo esse título de humano, porque o que nós estamos vendo acontecer não está mostrando isso, não. Né? Quando nós falamos aqui sobre namoro, relacionamento, eu coloquei até uma frase de Platão que fala sobre isso, né? O ser humano só se torna realmente um ser humano quando ele deixa de perguntar o que eu posso tirar dessa relação para perguntar o que eu posso colocar nessa relação. Então, isso é no mundo. A gente não fica perguntando quais são os benefícios que a gente pode ter. A gente tem que perguntar qual é a ajuda que eu posso oferecer. Aí a gente está realmente entrando no campo da humanidade, do ser humano, porque parece, às vezes, está muito longe disso, porque o animal está para o homem como o homem está para Deus, mas tem hora que o homem tem uma atitude inferior à de um animal. Um animal, às vezes, não vai fazer o que ele está fazendo, né? Até porque o animal só mata para comer, por fome, e o ser humano parece que está matando por prazer. Então, a gente vê que a gente ainda não é merecedor de estar ali com esse título, né, de ser humano, num grupo chamado humanidade, porque a gente está encontrando atitudes extremamente desumanas, né? Aqui nós temos umas recomendações de Kardec para que no centro espírita não se faça política partidária. Eu tenho visto acontecer aí alguns centros, né, alguns espíritas se utilizando do espiritismo para fazer propaganda política do seu partido, do seu candidato. Isso é um absurdo. Então, isso eu faço questão de ler para vocês. Está na Revista Espírita, fevereiro de 1862, a recomendação de Kardec é assim, ó. Isso foi um texto, uma palestra que ele fez no Ano Novo, ele para aos espíritas lioneses, né, por ocasião aí do Ano Novo. Isso é um trecho, né, mais para baixo, tá assim. Devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários. Esses adversários são aqueles que querem ver os centros espíritas destruídos, sabe, separados, brigas, sabe, contrariedade, dissensões dentro dos grupos espíritas, né? Porque tem muita infiltração de espírito inferior. Há de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. São aquelas brigas, né? Que o seu é melhor, o meu é melhor, aquelas coisas, né? Que a gente está vendo acontecer aí, né? Neste caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Então, não se faz política dentro de centro espírita.
Não se faz campanha política usando o título de espíritas. E a gente está vendo acontecer, eu tenho visto cada coisa na internet que está me arrepiando. Né? Falando até em psicografia de espírito que está recomendando esse ou aquele. Olha, Deus nos livre dessas infiltrações. Por isso, aqui nessa casa, a gente tem um trabalho enorme, a gente tem um cuidado muito grande, até por citações nas palestras que possam levar a uma situação assim, porque não é lugar. Não é lugar. Continuando rapidinho. Revista Espírita de 1864. Eis porque dizemos aos espíritas que estejam constantemente atentos sobre o que se passa em seu redor e se lembrem do que dissemos no número de dezembro último sobre o período da luta, da guerra surda e dos conflitos. Que assim não se admirem se o inimigo se infiltra em suas fileiras, que Deus o permite para experimentar a fé, a coragem e a perseverança dos verdadeiros servidores. Aí agora entra Herculano, né? De agora em diante, seu objetivo, o inimigo, né? O objetivo do inimigo será procurar todos os meios possíveis de comprometer o espiritismo, a fim de desacreditá-lo, de impedir os grupos sobre a aparência de zelo e sob o pretexto de que é preciso ir avante, e se ocuparem de coisas estranhas ao objeto da doutrina, a tratarem de questões políticas ou de outras de natureza a provocar discussões irritantes e a semear a divisão, tudo para ter pretextos de pedir o seu fechamento. Porque naquela época fechavam o centro, né? Hoje não tem isso, mas naquela época tinha, né? A moderação dos espíritas é o que mais causa admiração e mais contraria os seus adversários. Eles tentarão tudo para afastá-los dela, inclusive a provocação. Mas os espíritas saberão desviar essas manobras por sua prudência, como já o fizeram em várias ocasiões, e não cairão nas armadilhas que lhe prepararem. Aliás, eles verão os instigadores se embaraçarem em suas próprias teias, pois é impossível que mais cedo ou mais tarde não ponham as unhas de fora. Este será o momento mais difícil de passar do que o da guerra aberta, no qual se vê o inimigo face a face. No entanto, quanto mais dura a prova, maior o triunfo. Isso está na Revista Espírita de 1864. Então, Kardec recomendava muito cuidado que a gente tem que ter, né? Aí volta Herculano Pires, ó. As instituições espíritas se defrontam, às vezes, com os problemas das infiltrações políticas nos centros. Surge, então, o perigo das deformações doutrinárias no centro, geralmente empolgados pela possibilidade de eleição de um companheiro ou aliado para a representação do poder público. Os espíritas são cidadãos como os demais e têm direitos e deveres no plano político, mas não têm o direito de envolver uma instituição doutrinária nas disputas eleitorais. Zé Mané uma vez foi candidato a vereador aqui na cidade. Nunca abriu a boca para falar isso aqui no centro. Ele fazia a política dele lá fora, porque dentro do centro espírita não é lugar para isso, né? Herculano continua, ó. A política é a arte da administração pública, da direção dos negócios públicos. O espírita, como cidadão, pode e deve participar dela, de acordo com os ditames da sua consciência, mas não tem o direito de se apresentar ao eleitorado como candidato espírita, porque o espiritismo não tem e não pode ter uma posição política. Quem pode ter é o espírita, o espiritismo não. Então tem correntes aí lideradas por espíritas de projeção na mídia, de projeção até internacional aí como palestrante fazendo isso. Então a gente tem muito cuidado, porque Kardec alertou muito para isso. O espiritismo é a ciência do espírito e não da res pública. É no exame desse problema
que compreendemos a resposta do Cristo aos que desejavam envolvê-lo nos problemas políticos do tempo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente entende muito bem porque Jesus falou isso, né? Porque era a questão lá dos impostos. Que o cidadão dê ao Estado o que lhe compete dar, mas não se esqueça de preservar para Deus o que só a ele pertence, a sua qualificação específica de espírita no plano religioso. Então, jamais pode ser usado para isso, né? Comprometer o espiritismo nessa área de discórdias, em que fervem as paixões partidárias e ideológicas, é levar para a área espírita divergências mundanas, como vemos na história do passado e agora mesmo na história contemporânea, as inquietações e os desajustes do mundo. Nós estamos com isso aqui fervilhando, né? No nosso país. A gente tem que ter um cuidado enorme com isso. A função política, olha que bacana, Herculano Pires, né? Olha só. A função política do espiritismo existe, mas noutro sentido. Não lhe cabe nenhum lugar nas disputas de cargos políticos, mas lhe cabe a função espiritual dos homens para que exerçam como cidadãos influência benéfica na solução dos problemas políticos, através do bom senso e da retidão da consciência, quando levado pelas circunstâncias, chamado ou convocado para funções administrativas em áreas do Estado. Então, separar espírita do espiritismo, né? São coisas muito diferentes. Então, eu adoro esse texto, né? A função política do espiritismo existe em outro sentido. Não lhe cabe nenhum lugar nas disputas de cargos políticos. Olha só, espiritismo, não é espírita não, tá aqui, ó. Função política do espiritismo. Espiritismo não tem cargo político. Quem tem é espírita. Mas lhe cabe a função espiritual dos homens para que exerçam como cidadãos influência benéfica na solução dos problemas políticos, através do bom senso e da retidão de consciência. Quer dizer, o espiritismo, a função dele é preparar os homens para um cargo político, dentro da caridade, da solidariedade. Está aqui, ó. Quando levado pelas circunstâncias, chamado ou convocado para funções administrativas em áreas do Estado. Então, ele está preparado para isso. Então, a função do espiritismo é moralizar a criatura ali, dar condições dela se moralizar, digamos melhor, né? Porque ninguém moraliza ninguém. A pessoa que se moraliza com o que ela aprende. Para então, sim, exercendo um cargo, ocupá-lo com dignidade, com decência, né, com retidão e obediência à lei. O seu esforço para o aperfeiçoamento das estruturas políticas, o seu exemplo de respeito a todos que agem nessa área, o desinteresse puro que demonstrar no exercício de suas funções, sacrificando-se pelo bem público, não constituem, nesses casos, mistura de interesses materiais com objetivos espirituais. Ele tem objetivos espirituais, mas sabe usar muito bem o cargo porque ele aprendeu isso. Porque a função do centro espírita é melhorar as almas, é moralizar as almas através do que ela oferece. E a alma será moralizada quando ela decidir acatar, incorporar os ensinamentos da doutrina dos espíritos. E outros que ela abraça, né? Porque não é só pelo espiritismo. Kardec passou incólume pelas agitações políticas da França, numa fase tumultuosa, sem tentar aproveitar-se de aproximações políticas para dar ao espiritismo o lugar que lhe cabia no desenvolvimento espiritual da Terra. Servir o mundo através de Deus é a sua função, e não servir a Deus através do mundo. Então, essa é a função. A gente agora iria partir mais para a parte da nossa casa, mas isso a gente já tem na internet, está ali no quadrinho. Os fundadores da nossa casa foram homens assim que tiveram uma visão enorme e o coração aberto para receber essa mensagem dos espíritos, né? Então, o centro espírito possui os elementos seguros
para a realização desse objetivo. Basta que os dirigentes, por mais modestos que sejam, não se esqueçam da bússola que lhes permitirá navegar com segurança nas águas mais tumultuosas. A codificação de Allan Kardec. Kardec é a base e a cúpula da doutrina, com o apoio que nunca lhe faltou do Espírito da Verdade. Estudemos a doutrina espírita. Se queremos conhecer Espiritismo, vamos estudar as obras fundamentais da doutrina, porque ali está toda a verdade que podemos conhecer. Não toda a verdade do universo, que isso não é possível, mas toda aquela verdade que a gente já pode entender, já pode compreender. Então, vale a pena, porque a gente vai melhorar muito a nossa condição no mundo, nos mundos materiais. Nós vamos ter grandes oportunidades de domar mesmo as nossas tendências inferiores. Por quê? Porque domar não é suspender, é ter controle sobre elas. Aquele que doma um cavalo não aprisiona o cavalo, ele tem controle sobre o cavalo. Então, quando os espíritos falam que nós temos que domar nossas tendências inferiores, não é de uma hora para outra que nós vamos ficar sem essas tendências, porque isso leva milênios, mas nós vamos conseguir domá-las. E esse é o grande objetivo da nossa atual encarnação aqui, ainda na ordem dos espíritos inferiores. Muita paz para todos.